Gravando! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui mais uma aula de Física, frente 1, ciclo 2. Bom dia! Então, vamos lá, ó. Deixa eu só tirar algumas telinhas aqui que estão aparecendo. Vamos lembrar de uma coisinha? Estamos vendo uma parte da frente 1 que se chama propagação do calor ou transmissão de calor, tá? Transmissão de calor, ela se dá por três processos, como vocês estão vendo aí na tela: condução, convecção ou radiação, ok? Esta é a aula número 16, caderno 2, frente 1, página 154. Vamos lembrar que a aula número 13, nós vimos só o processo de condução, na aula 13, na aula 14, convecção, na aula 15, radiação ou irradiação, e hoje são exercícios gerais dos três processos de transmissão de calor, ok? Então, hoje terminamos o caderno, a frente 1, ok? Vamos lembrar do seguinte: condução é aquele processo que só ocorre em meios sólidos. O calor vai passando de átomo para átomo, vai transferindo calor. Se eu tiver uma barra, por exemplo, de metal, coloco aqui na chama do fogão e seguro a outra extremidade, o calor vai passando de átomo a átomo até chegar e aquecer a minha mão, tá? Esse processo se chama condução. Convecção já ocorre em fluidos em geral, ocorre em líquidos, ocorre em gases, ocorre em vapores, tá? É o exemplo, por exemplo, do ar-condicionado ser colocado na parte de cima da sua casa, o ar quente, por ser menos denso, mais leve, sobe. O ar frio, aqui em cima, mais pesado, mais denso, desce. Estabelece-se na sala correntes de convecção, tá? É o motivo também para a geladeira ter o congelador na parte de cima. O ar quente sobe, o ar frio desce, eu tenho correntes de convecção dentro da geladeira. Portanto, o processo de convecção ocorre em fluidos em geral. E existe o processo que ocorre no vácuo, que é o processo da radiação. As ondas chegam, por exemplo, do Sol para a Terra através de ondas eletromagnéticas, ondas de calor ou radiação infravermelho. Ela chega para nós, ela processa-se em alguns meios materiais também, como por exemplo no ar. Não significa que ela só ocorra no vácuo, mas desses três processos, o único que ocorre no vácuo é o processo de radiação. Condução e convecção precisam de um meio para se propagar. A radiação não, ela pode se propagar em um meio material, mas também propaga-se no vácuo, ok? Então, ó, estes são os processos que nós temos aí, beleza? Então, ó, na página de vocês do caderno 154, ele começa com alguns exemplos, tá? Então, acompanha aí comigo, ó. Um exemplo muito importante que é o da estufa. O que é uma estufa, gente? É uma construção de vidro, ó, como vocês estão vendo aqui. Ela mantém o interior dela aquecido. Então, geralmente, se você precisar, por exemplo, tem certas plantas que para serem cultivadas precisam ficar em lugares mais aquecidos, monta-se uma estufa de vidro ou de plástico, dependendo da ocasião, né? Então, ó, mesmo estando o meio externo com temperaturas baixas, o vidro, o CO2, eles são transparentes à luz visível. O que é isso? Então, vem a luz do sol, vem a luz do sol, que são ondas eletromagnéticas, entram, passam pelo vidro,
tá? E o que acontece? Essas ondas, elas carregam ondas de calor, são radiações térmicas, infravermelho. Tem vestibular que chama radiação térmica, radiação infravermelho, ondas de calor. Ela não deixa as ondas de calor escaparem, por isso que mantém aqui dentro aquecido, tá? Então, além disso, o vidro impede que o ar quente no interior da estufa escape por convecção térmica, tá? Então, esse é um exemplo dos processos de transmissão de calor, tá? Isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Brisa marítima, brisa terrestre, durante o dia, ó, sol a pino, a areia se aquece, cria uma região de baixa pressão, o ar quente sobe, ó, subida do ar quente. Então, ele dá espaço para o ar frio do mar penetrar. Então, a mocinha está aqui, ó, na beira da praia, ela recebe a brisa do mar, certo? À noite acontece o processo inverso. A areia está mais fria e a água do mar mais quente. Então, sobe o ar quente, vem o ar aqui ao contrário do continente para o mar. Então, ó, brisa da terra para o mar à noite. É ao contrário, tá? Isso são correntes de convecção. Lá no exemplo da estufa, nós falamos do CO2 também, ó. Então, muito importante aqui, só um minutinho que desceu aqui a minha tela. Isso. Então, ó, como resultado do aumento da concentração do CO2 na atmosfera, a temperatura média do planeta poderá aumentar de maneira alarmante, o que provoca danos terríveis à Terra. O tal fenômeno se chama efeito estufa. Então, eu tenho aqui, ó, vapores de água. Então, eu tenho aqui, ó, raios do Sol penetrando, ok? Eles batem e incidem na Terra. Muitos deles vão se refletir, mas como eu tenho aqui uma camada de gás carbônico, o que acontece? Ele bate nessa camada e retorna para a Terra, criando essa região aqui, ó, com as temperaturas altas. Isso que nós chamamos de efeito estufa. Então, vocês têm aí uma figura muito bonita no caderno representando isso, ok? Um outro exemplo desses processos de transmissão de calor é o que acontece numa garrafa térmica, tá? Então, a garrafa térmica é um dispositivo utilizado para manter inalterada a temperatura do seu conteúdo. Então, eu boto o café aqui dentro, eu quero tomar café daqui meia hora, eu quero que ele esteja quente na temperatura que eu coloquei. Então, toda a garrafa é feita por um processo para evitar os três processos: condução, convecção e radiação, tá? Primeiro processo, ó, acompanha aqui. Para evitar trocas de calor por condução, o conteúdo da garrafa ele é envolto em vácuo. Para tanto, ela é fabricada por uma dupla camada de vidro. O vidro é um péssimo condutor, com vácuo entre elas. Se vocês já quebraram alguma garrafa térmica em casa, caiu no chão, quebrou, você ouve um barulhinho de vidro. É aquele vidro aqui, a parede espelhada. Entre essas paredes espelhadas aqui, ó, face vácuo. Vácuo, ausência total de matéria, o calor não se propaga por condução, tá? Para que o calor não se propague por convecção, você deve fechar bem a tampa da garrafa. Se você deixar a tampa da garrafa semi-aberta, o calor do café lá para dentro sobe, vai para a boca da garrafa, troca calor com o meio ambiente. Então, para que não ocorra convecção, deixar a tampa da garrafa bem fechada. E para evitar a troca de calor por radiação, as paredes são espelhadas, é como se fosse espelhinho mesmo, tá? Em ambas as faces. Assim, as ondas eletromagnéticas, né, que carregam as ondas de calor, o infravermelho, eles vão se refletir no espelho. Então, bate no espelho, bate e volta, bate e volta, bate e volta,
não deixe o calor do café escapar. Então, a garrafa térmica é um exemplo, né, do jeito que ela é feita, para evitar a perda de calor pelos 3 processos: condução, convecção e radiação, ok? Isso tudo está no caderno de vocês, eu procurei tirar daí mesmo. Agora nós vamos fazer os exercícios, página 159, ok? Pessoal, vocês têm aí um monte de exemplos no caderno, um monte de figuras, dê uma lida em tudo. Tem coisas bem interessantes, tá? Então, nós vamos para os exercícios, página 159. Número 1. Espera aí que a minha tela desceu de novo aqui. Acho que para vocês não aparece, mas para mim acaba atrapalhando aqui. Agora foi. Tá. Número 1. Sabemos por definição que calor é a energia térmica que se transfere entre corpos em temperaturas diferentes. Sabemos também que existem 3 formas de ocorrer esta troca de calor: condução, convecção e irradiação. No nosso caderno está escrito radiação. Tem muitos vestibulares que usam a palavra irradiação. É a mesma coisa, tá? Com relação a isto, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Depois assinale a correta. Primeira, na irradiação, para que a energia térmica se propague, é necessário existir um meio material. Errado, a primeira é falsa. Por quê, gente? Porque a irradiação ou radiação é um processo que não precisa necessariamente de um meio material. Ela pode ocorrer no vácuo, tá? Essa é a justificativa para a primeira. Como eu falei para vocês, nós recebemos calor do Sol todos os dias. Chega na Terra através de ondas eletromagnéticas que carregam os raios infravermelho, ondas de calor. Eles passam por regiões onde reina o vácuo. Portanto, radiação ou irradiação é um processo que pode ocorrer no vácuo, ok? Então, a primeira, falsa. Próxima afirmativa: a condução acontece quando a troca de energia térmica é feita sem a presença de um meio material. Errado, gente. Tanto a condução como a convecção precisam de um meio material para se propagar. Ó, sem presença de um meio material, errado. O único que não precisa de um meio material é a radiação. Então, a segunda afirmativa, falsa. Terceira afirmativa: a convecção é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga em meios fluidos, líquidos e gases através de correntes de convecção. Corretíssimo, gente. Esta é a verdadeira definição da convecção. E ainda acrescentei aqui para vocês, ó, a convecção ocorre pela troca de posições de massas quentes que sobem e frias que descem por diferença de densidade. Então, de novo, ó, o ar quente aqui embaixo, olha minhas mãozinhas, ó, o ar quente aqui embaixo aqueceu, ficou menos denso, subiu. O ar frio, mais denso, mais pesado, desce. Isso é uma troca de massas de ar, tá? Correntes de convecção. Então, essa afirmativa número 3, verdadeira. Deu tempo de copiar? Bom, gente, qualquer coisa, vocês sabem, né? Toda semana eu mando os slides para vocês na sala, no WhatsApp de vocês. Esta aula está sendo gravada, estará hoje à tarde na sala virtual de vocês. Qualquer aula que vocês perderam da frente 1 ou da frente 2, se vocês perderam alguma aula da frente 2 também, no meu canal do YouTube, Elizabeth Venites, tem todas as aulas da frente 1 e da frente 2, ok? Quarta afirmativa:
A forma como ocorre a refrigeração de uma geladeira é um exemplo de condução. Claro que está errado, né, gente? Falsa. O que acontece dentro da geladeira? O que eu acabei de explicar, correntes de convecção. O quente sobe e o frio desce. Então, falsa. A convecção é o principal processo de refrigeração em uma geladeira. Última, sentimos o calor do Sol devido às radiações eletromagnéticas que ele emite e que atravessam o vácuo existente entre o Sol e a Terra. Isto é um exemplo de irradiação. Correto, gente. Esse é o exemplo, essa é a definição de radiação. O Sol irradia ondas de infravermelho com mais intensidade que a Terra, por isso aquece o nosso planeta a uma distância muito grande através do vácuo, tá? Então, essa combinação de respostas de verdadeiro e falso estão na alternativa B de bola, ok? Deu tempo de copiar aí, pessoal? Vou aguardar só mais alguns segundinhos, que eu tenho certeza que alguém ainda está copiando. Próximo, número 2, da Unicamp. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo nos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. 1. Prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador. O ar quente da geladeira sobe, o ar frio do congelador desce. Dentro da geladeira, correntes de convecção. Então, a resposta do número 1, marquei aqui em vermelho, convecção. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo, radiação. 3. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor se propague por condução, ok? Vimos agora isso aí anteriormente. Esta sequência de respostas está na alternativa D de dado, convecção, radiação e condução, ok? Então, número 2, alternativa D. Número 3. Na Lua não há atmosfera, ou seja, não há gases próximos à superfície, tampouco substâncias no estado líquido. Desta forma, o calor pode propagar-se apenas por... Pessoal, a convecção é o processo de trocas de massas de ar. O menos denso sobe, o mais denso desce. Esse processo é convecção. Então, este processo não acontece na Lua. Então, quais os processos que podem acontecer na Lua? Irradiação ou radiação e condução. Alternativa A. Então, eu até coloquei aqui para vocês, ó, se quiserem anotar. Como a ausência de atmosfera na Lua, isso impede a transmissão de calor por convecção, permite apenas a transmissão por condução, que são insólidos, e por radiação, que pode ocorrer no vácuo, ok? Então, número 3, bem facinho, alternativa A, ok? Pausa para a água enquanto vocês copiam aí. Número 4. As altas temperaturas de combustão, o atrito entre suas peças móveis, são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores de combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos
os atuais sistemas de refrigeração em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? A. Alto calor específico sensível. Já é a resposta correta, tá aqui, ó. Letra A, tá? O que eu marquei aqui para vocês, gente? O líquido do arrefecimento do motor deve ter alto calor específico. Vamos lembrar, o que é calor específico, gente? Lembra do Ki macete? QMC delta teta? Esse C é calor específico sensível, tá? Então, se o calor específico sensível for alto, ele tem um grande poder de absorver muito calor e variar pouco de temperatura, então, evitando o risco de ocorrer a ebulição. Então, o C é diretamente proporcional à quantidade de calor, ok? Lembra do Q igual a MC delta teta. Se você jogar o delta teta para o lado de lá, você vai ver que ele vai passar invertido, né? Então, vai ser inversamente proporcional, ok? Então, alternativa correta, alternativa A, ok? Número 5. O efeito estufa é um fenômeno natural caracterizado de planetas onde existe atmosfera. Ele acontece na Terra e também no planeta Vênus, onde o efeito é muito acentuado e a temperatura alcança valores de 460 graus Celsius. Embora importante para a manutenção da vida no planeta, hoje é uma preocupação para muitos ambientalistas e cientistas. Com base nos seus conhecimentos sobre o efeito estufa, assinale as seguintes afirmativas. 1. Existem materiais como o vidro, que permitem a passagem da luz, mas dificultam a passagem da radiação térmica. Numa estufa com cobertura de vidro, por exemplo, parte da luz que entra é absorvida pelas plantas. Estas são aquecidas, emitem radiação infravermelha, que tem dificuldade para atravessar o vidro e aquece o interior da estufa. Esse efeito é semelhante ao que acontece na atmosfera da Terra, daí o nome efeito estufa. Gente, verdadeira. Vimos lá atrás, no início da aula, aquela estufa de vidro, exatamente é esse processo, tudo que está falando aí define corretamente o efeito estufa. Então, número 5, afirmativa número 1, verdadeira. Número 2, o efeito estufa é importante porque retém o calor na Terra, possibilitando a vida de animais e vegetais. Sua intensificação é que é danosa, ocasionando o aumento de temperatura do planeta. Como consequência disso, entre outras coisas, parte da ilha de Marajó poderá ser inundada. Furacões no Caribe podem ser frequentes e devastadores. Verdadeiro, isso são alguns problemas que o efeito estufa pode causar. Então, a número 2 também verdadeira. 3. No efeito estufa, a radiação solar atravessa a atmosfera, parte é absorvida pela Terra e parte é refletida. Uma parcela da radiação absorvida é reemitida de forma de raios ultravioleta, ondas de calor, que têm pequeno comprimento de onda, dos quais uma pequena parte é absorvida, principalmente por gás carbônico, vapor d'água e metano, nas altas camadas atmosféricas, criando um manto quente na superfície da Terra. Tudo que ele falou aí está corretíssimo, com exceção de uma coisa. Essas ondas de calor são infravermelho, não ultravioleta. Então, por isso que a afirmativa número 3 é falsa.
As ondas de calor são chamadas de radiações infravermelhas ou raios infravermelhos e não ultravioleta, tá? Por isso que a número 3 ficou errada. Então, número 3, falsa. Número 4, na Lua não há ocorrência do efeito estufa, em virtude de não existir atmosfera. Isto é uma das causas das temperaturas no satélite variarem entre menos 150 graus durante a noite e 100 graus durante o dia. Correto, gente. Na Lua, se não há atmosfera, né, não vai ocorrer o processo de convecção térmica e provavelmente não vai ocorrer o efeito estufa. Então, a número 4, verdadeira, tá? Então, são verdadeiras 1, 2 e 4. Resposta alternativa A, ok? Só um minutinho, pessoal.